Dando continuidade ao entendimento do funcionamento das máquinas de corrente contínua, nessa videoaula falaremos sobre o processo de comutação e sobre os enrolamentos auxiliares. Vamos considerar um motor CC de 2 polos simplificado. Dizer que a máquina é simplificada quer dizer que ela está distante de uma máquina real. Como a gente já viu, né, uma máquina real, ela possui vários enrolamentos distribuídos aqui pelo rotor, né, que são os enrolamentos de armadura, e que a gente tem vários anéis desses aqui no comutador. Por simplicidade, aqui vamos considerar apenas uma bobina com N voltas e apenas, consequentemente, 2 anéis aqui do nosso comutador. Então, vamos considerar que o fluxo, o circuito de campo está estabelecendo um fluxo que vai cortar o rotor da minha máquina. A gente sabe que essas linhas de fluxo, elas na verdade depois fecham dentro do material ferromagnético da máquina, mas a parte do fluxo de interesse para a gente é essa parte que está cruzando o rotor. Bem, observem que se eu estou funcionando com a máquina como motor, eu vou ter que fornecer uma corrente ao circuito de armadura. Bem, como o circuito de armadura está localizado no rotor, a gente sabe que esse fornecimento de corrente vai ser feita através das escovas e do comutador. Então, eu vou ter aqui uma fonte CC conectada às minhas escovas, que é uma fonte aqui que eu vou chamar de VA, né, tensão de armadura, e vou ter aqui o fornecimento de corrente. Então, observem que a corrente ela vai entrar por essa escova positiva. Essa escova positiva ela está mantendo um contato com esse anel, essa parte do comutador aqui de baixo. E esse comutador, por sua vez, ele tem uma conexão elétrica fixa com um lado da bobina de armadura, que é esse lado A aqui. Então, aqui nós vamos ter uma corrente entrando por um lado da bobina e vai sair, uma corrente que vai sair, né? Marquei errado aqui, uma corrente que vai entrar pelo lado A e que vai sair pelo lado menos A. Então, consequentemente, essa corrente depois vai vir para o anel, que vai vir para a escova negativa e, assim sendo, vai fechar o caminho na fonte. Perfeito? Bem, se eu tenho uma espira, uma bobina percorrida por corrente, imerso em um campo magnético, a gente já viu que nós vamos ter uma força sendo produzida sobre essa espira, sobre essa corrente. Então, usando a regra da mão direita, eu vou ter na bobina A uma força nesse sentido e na bobina menos A eu vou ter uma força no sentido contrário. De modo que se o eixo do rotor é deixado livremente para rodar, eu vou ter aqui uma rotação do meu rotor, certo? Está errado aqui na figura o sentido da rotação, de acordo com as correntes que a gente colocou, então, na verdade, eu vou ter uma rotação no sentido anti-horário para essas condições que a gente tem aqui na figura.
Vocês observam que, à medida que o rotor gira, as escovas permanecem em uma posição constante e vão estar sendo constantemente alimentadas com negativo e um positivo, né? Então, por isso, como assinalado aqui, eu sempre vou ter essa escova como a negativa e essa escova aqui como positiva. Só que à medida que a máquina vai girando, esta parte do comutador, que inicialmente seria um positivo e esse aqui seria um positivo, quando a máquina gira, esta parte do anel ela vai passar para a parte de cima e esse aqui vai passar para a parte de baixo. Ou seja, as escovas mantêm a polaridade, só que a corrente que vai estar chegando à bobina, ela vai estar se alternando entre o positivo e o negativo. O objetivo é que quando essa parte aqui, menos A, ela chegue numa porção do rotor, no outro lado do rotor aqui, ela seja invertida para manter-se sempre a força numa direção que garanta o giro contínuo desta máquina. Mas em uma máquina real, o processo é bem mais complexo. Então, numa máquina real eu tenho várias espiras, né, várias bobinas e vários subanéis do comutador, né? Então, aqui a gente mostra aqui umas subdivisões aqui em 10 partes dos anéis. Eu tenho aqui as bobinas, essas bobinas ela tem uma parte de cima, uma parte de baixo. Bem, não nos interessa muito a parte construtiva. O fato é que, como essa figura aqui, nesse dado momento, as escovas elas mantêm o contato com esse anel 1 e esse anel 7 do comutador. Esses estão ligados a esta parte de cima aqui da bobina e a essa parte de baixo aqui da bobina, ou seja, corrente entrando e corrente saindo, certo? Então, o processo de comutação, na verdade, ele vai garantir que para uma máquina de dois polos, que metade dessa máquina ela esteja sendo percorrida por uma corrente entrando, né? Metade das espiras aqui são com a corrente entrando e a outra metade com a corrente saindo. Então eu vou ter a força agindo em cada uma dessas bobinas aqui e assim sendo tendo um processo contínuo. Quando a máquina, então a gente tem aqui, está aqui na posição 1, na posição 7, quando a máquina gira um pouquinho, eu vou ter aqui a bobina, a escova vai passar a uma conexão na bobina, nesse terminal 2 e no terminal 7, né? No terminal 8, perfeito? Só que antes de passar diretamente para a conexão 2 e 8, eu tenho um instante intermediário em que dois anéis estão conectados à escova. Nesse momento aqui, o que acontece é que eu estou curto-circuitando, ou seja, eu estou fechando o contato entre duas bobinas. Então, no processo de comutação, quando eu tenho esse curto-circuito aqui de dois anéis, aquelas bobinas que estão conectados àqueles anéis, eles vão idealmente ter que não ter corrente percorrida por eles.
Porque se eu fizer esse processo de comutação e tiver corrente, eu vou ter uma diferença de tensão entre os dois anéis e, consequentemente, eu vou ter um curto-circuito, ou seja, um faiscamento aqui. Então, idealmente, esse processo aqui acontece sem corrente estar passando pelas bobinas, né? E aí o processo de comutação é um processo suave, é o que chamamos de comutação linear, de maneira sempre a manter, após o processo de comutação, um lado todo com correntes entrando e outro lado com correntes saindo. No meio termo, o ponto aqui, que é esse ponto de transição, ele está percorrido, ele está sem corrente. Esse ponto aqui em que ocorre a transição da conexão é chamado de zona neutra. Se a gente faz um corte aqui de uma máquina real, de fato, o circuito de campo, o material ferromagnético ou os ímãs permanentes, eles abraçam o rotor de maneira a manter-se aqui um entreferro basicamente constante. Então, o que acontece com as linhas de fluxo é que elas vão estar com esse perfil aqui que a gente observa aqui nessa figura, né? Então ele tem um certo desvio aqui, de maneira que sempre saindo do polo norte e entrando pelo polo sul e perpendicularmente aqui ao eixo do rotor. Nesta região aqui, normalmente eu não tenho fluxo. Se eu não tenho fluxo, significa que eu não vou ter tensão induzida. Ou seja, eu não vou ter corrente. Então, é nesse ponto aqui que deve ocorrer a transição entre um comutador e outro, ou seja, o processo de comutação. Essa é a chamada zona neutra, né? A zona em que eu não tenho fluxo magnético e, consequentemente, eu posso fazer uma comutação suave. Voltemos à mesma máquina elementar que a gente tinha visto no exemplo anterior, mas agora vamos considerá-la como um gerador, certo? Bem, toda e qualquer máquina, como eu já mencionei, pode ser tanto um motor, funcionar quanto um motor, como gerador. Então, o princípio de funcionamento da máquina CC é geral, seja ela como motor ou seja como gerador. Mas por alguns entendimentos, como o entendimento anterior, né, é mais fácil a gente distinguir os comportamentos. Então, eu estou fornecendo corrente e produzindo uma força. Agora, no gerador, é diferente. Eu vou externamente girar o rotor, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma turbina eólica, uma turbina hidráulica, qualquer elemento que vai produzir força, fazendo com que a máquina gire nessa direção. Então, consideremos novamente que o enrolamento de campo está produzindo um fluxo que corta o rotor e que a gente está girando externamente, com a força externa, o rotor dessa máquina. Ok? Nesse momento, imagine que o circuito de armadura está aberto, ou seja, eu não conectei nenhuma fonte aqui no circuito de armadura, consequentemente eu teria zero de corrente fluindo para a armadura. Ora, observe o seguinte, este fluxo aqui, ele vai cortar a minha bobina. De maneira que, se eu fizer um desenho esquemático aqui, em uma determinada posição, eu vou ter o fluxo atravessando
completamente a minha bobina. Então, o que eu estou representando aqui é a mesma bobina aqui da minha máquina, né? Só que com corte diferente, A menos A, deixei aberta aqui. Eu tenho as linhas de fluxo cruzando completamente a área formada por essa bobina. Essa bobina aqui pode ter N número de voltas. Só que, como a máquina gira, em um determinado instante, essa bobina agora vai estar paralelo ao fluxo incidente, ou seja, nenhuma linha de fluxo atravessa a área dessa bobina. Ora, a gente sabe pela lei de Faraday que a derivada de um enlace de fluxo no tempo é igual a uma tensão induzida. De fato, a gente não tem aqui um fluxo variável produzido pelo campo. No entanto, a rotação do rotor faz que, nesse momento aqui, essa bobina veja o máximo fluxo atravessando a sua área e aqui fluxo, nenhuma linha de fluxo atravessando, ou seja, fluxo concatenado igual a zero. Sendo assim, se eu conectar um medidor aos terminais, um voltímetro aqui, aos terminais da minha bobina, eu vou medir uma tensão induzida. E como esse processo de rotação é um processo cíclico, né? Ou seja, eu tenho máximo, diminui até chegar a zero, depois eu vou ter o fluxo atravessando no sentido contrário, né? Então, aqui ele atravessou o máximo, atravessou o zero. Se eu continuasse aqui, o fluxo estaria atravessando a bobina no sentido contrário e, consequentemente, se eu traçar um gráfico de tensão induzida no tempo, eu vou ter uma variação também cíclica, né? Uma variação senoidal desta tensão induzida. Na prática, ela não é completamente senoidal, porque isso vai depender muito do enlace de fluxo. Então, se vocês olharem nos livros, nem sempre vai aparecer perfeitamente uma onda senoidal, mas sempre uma onda que é uma onda alternada, né? Então, eu tenho uma tensão alternada aqui sendo produzido nesta bobina. Nessa figura aqui, a gente conseguiria enxergar melhor essa questão da bobina, né? Então, nessa condição aqui, nós teríamos o fluxo paralelo à bobina. Se essa bobina girar de 90 graus aqui, eu vou ter o máximo fluxo. Se ela continuar girando, ela vai continuar paralelo. Depois, ela vai mais 90 graus, ela vai estar com fluxo total atravessando, só que ao contrário, né? Então, consequentemente, na bobina de armadura, né, em cada uma das espiras, em cada uma das bobinas de armadura, eu vou ter uma tensão alternada sendo induzida. Apesar de ser uma máquina CC, o enrolamento de armadura ela vai estar tendo uma tensão alternada e, consequentemente, uma corrente alternada. No entanto, nós temos o comutador. Então, mais uma vez, para aquela máquina básica, a gente vai ter um anel
conectado a uma extremidade da bobina, o outro anel a outra extremidade e as escovas. Sendo assim, nos terminais das escovas, essa tensão ela vai estar sendo comutada, ela vai estar sendo chaveada, né, à medida que a máquina gira. Isso significa o quê? Significa que em azul aqui a gente tem a tensão induzida na bobina, mas se de fato a gente medir a tensão nos terminais do comutador, a parte positiva vai ser exatamente igual, né? Mais ou menos igual como eu desenhei aqui, só que a parte negativa, devido à ação do comutador, né, como ela vai chavear, ela vai inverter a polaridade, eu vou retificar essa onda, só vai aparecer parte positiva. Então, o azul é a tensão na espira, né, na bobina, e o verdinho aqui seria a tensão que a gente leria na saída das escovas, uma tensão retificada. Só que na prática, eu não tenho apenas dois anéisinhos desse do comutador como nessa máquina básica. A gente já viu que, de fato, a gente tem um conjunto de anéis aqui do comutador. E a gente tem um conjunto de espiras. Então, cada uma dessas espiras, cada uma dessas bobinas de armadura, ela vai carregar uma tensão alternada que vai ser retificada pelo comutador, certo? Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver aqui na parte de baixo, seria a tensão em cada uma das bobinas retificadas, né? Aparecendo só a parte positiva. E, consequentemente, como as bobinas elas vão comutando, né, elas vão mudando à medida que a máquina gira, de fato, na saída da escova, eu tenho uma tensão com um pequeno ripple, né? Ele vai simplesmente ceifar aqui e pegar apenas a parte positiva, né? Os picos aqui dessa onda. Quanto maior é o número de espiras, o número de computadores, mais essa onda aqui ela vai ter esse ripple pequenininho. De fato, isso aqui é uma tensão CC, perfeito? E por isso não deixa de ser uma máquina CC. Nas bobinas eu tenho uma tensão alternada sendo induzida, mas de fato na saída a gente vai ter uma tensão média, né? Se a gente medir em uma máquina real, a gente nem consegue perceber muito essa variação aqui. A gente tem basicamente uma tensão média, que é a tensão CC na saída do gerador. No entanto, a gente está falando isso aqui tudo como um gerador, como a máquina operando sem uma corrente estar percorrida pelas bobinas. No entanto, mesmo quando há uma corrente percorrida por essas bobinas, dessa bobina, né, seja ela operando como um gerador ou seja ela operando como um motor, é claro que sempre vai acontecer uma tensão induzida.
não importa se a máquina está funcionando como um gerador ou como um motor, sempre eu vou ter uma tensão induzida. É a nossa força contra-eletromotriz, né? A força eletromotriz que havíamos comentado e mostrado na videoaula anterior. Se eu tenho uma corrente percorrendo o circuito de armadura, né, e isso vai ser independente se está funcionando como motor ou como gerador, eu vou ter um fluxo magnético sendo produzido pelas bobinas de armadura. Idealmente, o fluxo produzido pelo circuito de campo, ele tem esse formato que a gente pode ver nessa figurinha A aqui. Então, ele vai entrar e vai percorrer o rotor. Então, a gente tem um plano de neutro, né, onde ocorre a comutação entre as bobinas, aqui nessa parte que não tem fluxo. No entanto, se eu tenho uma corrente percorrida na armadura, e sempre eu vou ter um fluxo sendo produzido por essa armadura. Esse fluxo é muito mais vezes muito menor do que o fluxo produzido pelo circuito de campo, porque as bobinas de armadura normalmente têm um número menor de voltas. No entanto, esse fluxo aqui, ele vai causar uma certa perturbação, vamos assim dizer, no circuito principal, no fluxo principal de campo. Observe o seguinte, o fluxo produzido pela armadura, ele é perpendicular ao fluxo do circuito de campo, só que ele vai sempre procurar o caminho de menor relutância. Então, ele vai fazer um caminho aqui pelo entreferro e fechar pelo material ferromagnético. Nessa parte de cima aqui, o fluxo de armadura vai contra o fluxo de campo. E nessa parte de baixo aqui, o fluxo de campo vai estar na mesma direção do fluxo de armadura. Mesma coisa vai acontecer aqui do outro lado. Assim sendo, o que acontece é que eu vou ter uma distribuição meio não uniforme no fluxo de campo na máquina. Em alguns pontos eu vou ter mais fluxo, em outros pontos eu vou ter menos fluxo. E aí, consequentemente, esse plano de neutro, nessa zona neutra, ele é levemente deslocado à medida que a corrente da máquina, a corrente de armadura aumenta. Quanto maior a corrente, maior vai ser esse deslocamento do plano de neutro. Certo? Bem, mas o que significa esse deslocamento do plano de neutro? Significa que se eu não fizer a comutação no ponto que eu não tenho fluxo, né, ou seja, que eu não tenho tensão induzida, ocorreria um faiscamento da máquina, um curto-circuito ali contínuo entre as bobinas. Para isso, existe um outro enrolamento, né? A gente já falou do enrolamento de campo, já falamos do enrolamento de armadura e também é comum encontrarmos em máquinas CC o chamado enrolamento de interpolos. O enrolamento de interpolos nada mais é do que um pequeno enrolamento aqui, que é colocado no meio, né, vamos assim dizer, do circuito de campo, de maneira a que ele possa compensar esse deslocamento da linha neutra, fazendo com que a comutação possa ser suave. Esse enrolamento de interpolos, ele é conectado em série com o circuito de armadura. Por quê? Porque
Esse deslocamento da linha de neutro aqui, ela vai depender da corrente que está fluindo na armadura. Quanto maior a corrente, maior é esse fluxo aqui e maior vai ser a interação. Então, o interpolo, ele carrega a mesma corrente da armadura para ele reagir contrariamente a esse fluxo que está sendo produzido pela armadura. Então, é uma compensação, uma melhoria no funcionamento da máquina. Normalmente, a gente não tem acesso a alimentar esse enrolamento de interpolos fora da máquina, mas é um circuito que sempre está, ou quase sempre está presente para compensar e fazer que a máquina CC tenha um funcionamento mais suave. Além dos enrolamentos de interpolos, eu tenho outro enrolamento que é montado dentro do circuito de campo. Observe aqui o seguinte, esse enrolamento de interpolos, ele está aqui, ó, tem o polo norte, o polo sul, ele está no meio entre o polo norte e o polo sul. Existem outros enrolamentos, chamados enrolamentos de compensação, que eles são montados aqui dentro do polo norte e do polo sul, cujo objetivo é compensar o enfraquecimento de campo causado pela corrente de armadura. Então, o objetivo do interpolo é reduzir o problema do deslocamento da linha de neutro, né, do plano neutro, para ter uma comutação suave. E o objetivo dos interpolos, dos enrolamentos de compensação, é reduzir esse efeito de redução do fluxo de campo. Né? Nem sempre esses enrolamentos de compensação estão presentes, certo? Mas eles auxiliam no funcionamento da máquina. Portanto, os enrolamentos que a gente já viu que a máquina tem é um enrolamento de campo, certo? Ou eu posso ter, ao invés de um enrolamento de campo, uma máquina ímãs permanentes, só que isso normalmente para máquinas de pequeno porte. Eu tenho os enrolamentos de armadura, que estão localizados no rotor da máquina e, consequentemente, eles precisam ser alimentados pelo esquema de escovas e comutador, né? Sempre mantendo de um lado da máquina a corrente positiva e de outro a corrente negativa, na verdade, uma corrente de um entrando e a corrente saindo para ter uma força contínua agindo pela máquina. Esses dois enrolamentos são os enrolamentos que normalmente a gente tem acesso externamente à máquina, mas podem existir ainda os enrolamentos de interpolos e os enrolamentos de compensação para melhoria do funcionamento da máquina. A gente não vai adentrar em detalhes de como é o projeto desses enrolamentos, né? Nem um entendimento a fundo do seu funcionamento. Vocês só precisam entender que eles existem basicamente para auxiliar no funcionamento da máquina CC. No entanto, nem todas as máquinas são de dois polos, como a gente tem mostrado nos exemplos. É muito comum nós termos máquinas de 4 polos ou 6 polos, normalmente um número não muito elevado de polos, mas o que significa eu ter mais polos? Significa que eu vou ter mais força, eu vou mudar a velocidade da máquina CC. Os polos, eles sempre vão aparecer em pares,
né? Então, vou ter aqui enrolamento de forma a ter alternadamente polo norte, polo norte, polo sul, e sempre as linhas de fluxo saindo no norte e entrando no sul, certo? Assim sendo, eu vou ter sempre a máquina operando, os polos operando em pares. E aí vai ter essa confusão que eu desenhei aqui do fluxo da máquina. Mas o que importa para a gente é, de fato, o seguinte: se eu tenho 4 polos, como nesse exemplo, eu vou ter a máquina dividida em 4 quadrantes. O funcionamento não é muito diferente se eu tivesse uma máquina de 2 polos. Se eu cortar essa máquina aqui no meio, basicamente esse lado de cá é o que a gente tem analisado até então. Só que vai acontecer o dobro, porque eu vou ter os outros 2 polos. Isso significa que eu vou ter não apenas 2 escovas, mas agora eu vou ter 4 escovas, né? Então a gente pode observar aqui na figurinha: 1, 2, 3, 4. Ou seja, para cada polo eu tenho uma escova. E agora, ao invés da máquina estar dividida metade com a corrente entrando, metade com a corrente saindo, a máquina vai estar dividida em 4 partes. Então, eu vou ter corrente entrando de um lado, corrente saindo de outro lado, dividido por 4. Né? Essas escovas vão permitir isso, fazendo com que afete diretamente o processo de comutação e, no final das contas, a velocidade da máquina. Ter uma máquina de 2 polos ou ter uma máquina de 4 polos, do ponto de vista do usuário, se a gente for alimentar essa máquina, isso fica transparente para nós. Porque, de fato, tudo isso aqui vai estar sendo conectado externamente e o que normalmente vai ter lá na saída da máquina são 2 terminais de armadura e 2 terminais de campo, certo? Então, que vão ser alimentados com uma fonte CC, fluindo assim uma corrente CC por esses campos. Normalmente não vão ser fontes individuais aqui, vão ser fontes que podem ser ligadas em série ou em paralelo, como foi mostrado na última videoaula. E na próxima videoaula a gente vai entender um pouco melhor esse aspecto aí de conexão da máquina CC. Para finalizar o entendimento do funcionamento da máquina CC e os enrolamentos que são presentes na máquina CC, a recomendação aqui dos capítulos e das seções do nosso livro-texto, ok? Bem, no livro-texto está meio espalhado aí esses conceitos da máquina CC, né? Não estão bem agrupados, mas basicamente vocês conseguem ter o entendimento de tudo isso que eu resumi aqui nessas videoaulas. E eu deixo aqui alguns materiais complementares para vocês estudarem. Esse primeiro aqui é uma apostila de um Cefet aí do Rio Grande do Norte, né? Então, é uma apostila bastante didática, caso
o livro-texto, eu confesso que realmente ele é um pouco pesado nesse discorrer aí do funcionamento da máquina CC. Nessa apostila aqui, as coisas estão de forma mais simplificada. Um vídeo do YouTube, basicamente, é um vídeo de um outro professor que explica aquela mesma animação da videoaula passada. Talvez ele tenha uma didática um pouco melhor que a minha, para vocês terem um ponto de vista diferente. E esse aqui é uma aula da universidade da Holanda, se eu não me engano, né, de um vídeo de um professor que discorre sobre vários aspectos da máquina CC. É um vídeo mais pesado, né, para quem quiser se aprofundar um pouco aí no entendimento. Até a próxima aula.